What's up, guys? Olha essa ideia que eu quero compartilhar com todos vocês. Nativo. Todos nós dizemos assim, ó, ele é nativo, ela é nativa. Que isso quer dizer que ele é nativo porque ele nasceu num país de língua oficial inglesa. Ele nasceu nos Estados Unidos, ele nasceu no Canadá, ele nasceu na Inglaterra. Porém, há um grupo de pessoas que muitas pessoas não comentam sobre elas. E eu quero compartilhar com todos vocês. Eu gostaria que todos vocês compartilhassem e deixassem os vossos comentários sobre tudo isso que eu estou falando. Por favor, pessoal. Olha essa ideia aqui, ó. Ela é nativo. A outra categoria que muitas pessoas não falam é pessoas que tenham o inglês como primeira língua. Você pode ser nativo, só que você pode ser uma pessoa que não nasceu num país de língua oficial inglesa, mas você pode ser alfabetizado na língua inglesa, você pode vir morar para os Estados Unidos e você ser alfabetizado na língua inglesa, e automaticamente o inglês não é a sua língua nativa porque você não nasceu nos Estados Unidos. Mas porém, você tem o inglês como primeira língua, ou seja, é a sua língua primária. Por quê? Porque foi a língua na qual você foi alfabetizado. Quando você aprende, quando você estuda o inglês, o francês, o alemão, você tem esses idiomas como segunda língua. No seu caso, se você é brasileiro, você é português, você é angolano e você estuda inglês, o inglês é a sua segunda língua. Então você tem o inglês como segunda língua. Mas agora, o interessante, vamos supor, se você nascesse no Brasil, se você tivesse nascido no Brasil e você fosse alfabetizado desde criança nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá ou qualquer outro país de língua oficial inglesa, nós dissemos que você tem o inglês como primeira língua. Todo mundo fala sobre nativo, mas não fala-se dessa categoria, esse grupo de pessoas que eles não nasceram naquele país, mas eles tiveram o inglês como a primeira língua deles, ou seja, eles foram alfabetizados na língua inglesa, que é o meu caso, pessoal. Que é o meu caso. Uma das perguntas que eu recebo é: você é nativo? Você é nativo? Não, eu não nasci em país de língua oficial inglesa, mas eu fui alfabetizado em país de língua oficial inglesa. É isso mesmo, foi o idioma na qual eu recebi toda a minha formação acadêmica. Curiosidade, hoje eu vejo a história se repetindo na vida dos meus filhos. Ou seja, os meus filhos vêm de um pai africano, angolano, que casou com uma brasileira e que esse angolano teve o inglês como a língua primária e que automaticamente acabei introduzindo o inglês como a língua primária dentro da minha casa. Olha que interessante. Os meus filhos, eles já falavam, eles já aprenderam, já ouviram inglês muito antes deles terem nascido. Ou seja, a educação, a comunicação na minha casa sempre foi 100% em inglês. E o que isso fez? Mesmo os meus filhos morando no Brasil, eles já falavam inglês. Ou seja, hoje os meus filhos moram nos Estados Unidos, eles estão indo para uma escola americana, mas porém eles vão ser alfabetizados na língua inglesa. Como você acha que vão ser os meus filhos daqui a 10 anos, 15 anos? Olha só, 15 anos. Eles sempre tiveram o inglês como a língua deles primária. Eles não são nativos porque eles não nasceram nos Estados Unidos. Mas, porém, eles entram na categoria, assim como eu fui, eles serão pessoas que tiveram sempre o inglês como a língua primária. Nunca se fala desse tópico nem desse assunto e eu quero deixar essa curiosidade para todos vocês. Existem nativos, só que existem pessoas também que têm o inglês como primeira língua. São pessoas que não nasceram naquele país, mas eles foram alfabetizados e eles acabaram se tornando, ou seja, entra na categoria de pessoas que têm o inglês como primeira língua. No meu caso, é o caso dos meus filhos e de milhões de pessoas ao redor do mundo. Deixe os seus comentários sobre esse assunto que eu ficaria muito feliz em ter esse tópico, essa conversa com todos vocês. You know how I do.